Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu quero falar um assunto com vocês que é um assunto polêmico. Vamos falar sobre o uso do véu. Algumas denominações evangélicas dizem que é necessário fazer uso do véu. Algumas religiões também dizem que é necessário fazer uso do véu. E algumas vertentes de outras religiões dizem que é necessário que faça-se uso do véu. Quem? A mulher, né? A mulher. Pois bem, primeiro eu vou tratar aqui do Novo Testamento e num outro vídeo a gente trata antes do Novo Testamento, tá bom? Pois bem, Paulo, na carta que ele escreve a Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 2 até o versículo 16, Paulo ele faz menção ao uso de véu pelas mulheres, né? Eu sempre digo aqui a vocês que quando a gente lê a Bíblia, a gente nunca deve ler a Bíblia única e exclusivamente pelo seu texto literário, pela interpretação que se dá. Mas a gente tem que entender, sobretudo, o contexto da época, né? O que acontecia no momento em que Paulo disse isso? No momento em que Paulo, né, pede que as mulheres usem o véu. Direi. A cidade de Corinto tinha uma parte das pessoas que cultuavam a Afrodite. Afrodite, deusa do amor, da sexualidade, do erotismo, né? E tinha ali, né, um monumento de cerca de 572 metros, né, de altitude, chamado Acrocorinto. Acrocorinto. Pois bem, esse monumento, que era um templo a Afrodite, tinham cerca ali de 1000 mulheres que serviam a Afrodite ali, né, que eram sacerdotisas, profetisas de Afrodite. E essas mulheres cultuavam essa deusa através de seus corpos, ou seja, elas se prostituíam, né? E o dinheiro que elas recebiam era para sustento desse templo, desse monumento, né? E para também sobrevivência delas. Pois bem, quando o evangelho começa a ser pregado ali, algumas delas se convertem. Algumas delas começam a acreditar no evangelho de Cristo e começam a frequentar ali os lugares onde eles faziam as reuniões. A grande questão é que a maioria dessas mulheres, essas profetisas, essas sacerdotisas, a maioria não, todas, né? Tinham um costume de cortar o cabelo. Então elas tinham um cabelo curtinho. Então quem olhava aquelas mulheres com cabelo curto ou com cabelo raspado, já sabia que aquela mulher era uma prostituta. Né? Já sabia que aquela mulher era uma profetisa de Afrodite. Então havia um certo incômodo, né, quando essas mulheres frequentavam esses lugares. Incômodo por parte das outras mulheres, de certa forma, até uma discriminação. Então Paulo, olhando com empatia e compaixão para essas mulheres, ele diz, olha, vamos todas as mulheres usar véu aqui, né, na igreja. Justamente para que não houvesse essa distinção. Porque ao olhar uma mulher com cabelo e uma mulher sem cabelo, já sabia, né, que uma era uma ex-prostituta, uma ex-sacerdotisa, né, e a outra não. E como eu já disse aqui várias vezes, né, religião não define o quê? Caráter, né? Além disso, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, ou seja, tinha muito turismo, então pessoas de muitos lugares vinham para aquele lugar. E, obviamente, sabiam distinguir quem eram as mulheres que tinham cabelo curto e aquelas que não. Sabiam que quem tinha cabelo curto era prostituta e quem não tinha cabelo curto não era. Então a gente sabe que havia um desrespeito, né, para com essas mulheres. E diferente da atualidade, que nós temos uma coisa chamada lei para proteger a mulher, na época não.
Então, a medida de se usar o véu era para proteger tanto a mulher dentro do templo quanto fora dele, né? Tanto é que tem um momento que Paulo diz: se perguntarem a vocês por que vocês estão usando o véu, né? Digam que o costume de vocês é diferente do nosso, né? Então, assim, vocês não têm por que justificar o uso do véu, né? Paulo, muito sábio, já observando, né? Já prevendo o que poderia acontecer. Então, o uso do véu nada mais é do que justamente a busca por proteger a mulher, né, recém-convertida, que tinha uma vida, né, de promiscuidade, daqueles que não as respeitavam, né, que não respeitava aquela mulher. E, além disso, evitar qualquer tipo de constrangimento diante da comunidade evangélica, da comunidade que cria em Jesus Cristo, que estava formando ali, né? E a gente pode perceber que Paulo, quando escreve as outras igrejas, ele não faz menção a esse uso do véu, né? Ele faz essa menção apenas à igreja de Corinto, porque ele estava solucionando uma questão pontual daquela cidade. E, obviamente, depois de um tempo, isso já não era mais necessário, né? Principalmente hoje, no mundo atual, em que nós temos leis que protegem a mulher. Então, essa questão do véu, ele foi colocado para a igreja por Paulo, para aquela igreja, na busca por proteger aquelas recém-convertidas que antes eram profetisas e sacerdotisas de Afrodite. Então, é importante, gente, que a gente entenda o contexto histórico, que a gente entenda toda a questão do que acontecia antes para agora, para que nós não venhamos a cometer falhas, né? Para que nós não venhamos a fazer uma má interpretação das escrituras. Porque quando eu faço essa má interpretação das escrituras, eu crio doutrinas que não existem, eu crio até mesmo doutrinas pesadas, né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui, pelos comentários, pelas curtidas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.